É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Contudo, vai estar ligada essa nova série de mensagens, vai estar vinculada ainda a Jesus Cristo. Nós passamos mais de 5 meses com a série Quem é Jesus? Lá em nosso canal já está gravado mais de 15 vídeos sobre a série Quem é Jesus. Hoje nós vamos dar início a essa nova série de mensagem que tem como título Os Ensinamentos de Jesus. Portanto, nessa nova série de mensagem tem como teor, tem como conteúdo os ensinamentos de Jesus. E se nós queremos ver uma igreja forte, uma igreja fortalecida, nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus. Se nós queremos ver cristãos fortes, cristãos fervorosos, cristãos que dê um bom testemunho, nós precisamos cumprir os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Portanto, eu convido a você a estar assistindo essa nova série de mensagens, os ensinamentos de Jesus, e a estar compartilhando para que mais pessoas ouçam, assistam e tenham uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que agrade a Deus, uma vida cristã segundo os princípios bíblicos. E quero tomar como texto base Mateus capítulo 16, verso 24 a 26, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? A igreja, de fato, ela só vai viver uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que agrade a Deus, quando ela passa a viver, a praticar os ensinamentos de Jesus. O cristão, ele só vai ser um cristão verdadeiro, um cristão forte, um cristão que dê um bom testemunho quando ele passa a seguir os ensinamentos de Jesus. A nossa vida cristã, ela muda da água para o vinho, ela dá uma volta de 360 graus quando nós passamos a praticar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque o cristão, ao ver, ao estudar os ensinamentos de Jesus, ele é confrontado, ele é chamado a viver uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Jesus, segundo a vontade de Deus. E a razão, a causa de nós hoje ver muitas igrejas frágeis, fracas, a razão de nós vermos hoje muitos cristãos frágeis, fracos, é porque não estão sendo ensinados para eles os ensinamentos de Jesus. A igreja não está sendo ensinada os ensinamentos de Jesus. Quando se ensina à igreja, quando se ensina aos cristãos aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós iremos ver os cristãos verdadeiros, os cristãos mais fortes, os cristãos mais com fome de Deus, mais com fome da palavra, os cristãos dando um bom testemunho.
Os discípulos de Jesus, eles só foram pessoas que transformaram o mundo, que transformaram o mundo de uma forma radical, de uma forma extraordinária, porque eles praticaram os ensinamentos de Jesus. O texto que nós lemos diz, Mateus capítulo 16, verso 24. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Os discípulos, eles se tornaram pessoas de caráter, pessoas com bom testemunho, porque eles colocaram em prática esses ensinamentos de Jesus. Eles negaram a si mesmo, negaram a sua vontade, negaram o seu querer. Eles colocaram de forma brilhante, de forma clara, em prática, os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos que transformaram os discípulos, que fizeram dos discípulos pessoas poderosas em Deus, pessoas de coragem, pessoas que não tiveram vergonha de testemunhar de Jesus, foi o ensinamento que Jesus passou para eles, passou para essas pessoas. E esses ensinamentos estão ao nosso alcance, estão à nossa disposição. O que falta em nosso meio, o que falta para nós hoje é ouvir nos cultos esses ensinamentos que Jesus passou para os seus discípulos. Hoje nós estamos vivendo um tempo de escassez de ensino, um tempo de escassez de ensinamentos de Jesus, que Jesus ministrou aos seus discípulos. Hoje nós não ouvimos mais os ensinamentos de Jesus sendo ensinado na escola bíblica, nos cultos, e isso faz com que uma igreja seja uma igreja fraca, uma igreja que não tem poder para testemunhar, uma igreja que não tem aquela coragem de testemunhar de forma poderosa a palavra de Deus, de testemunhar sobre Jesus, de testemunhar sobre Cristo. E a razão disso é a escassez de ensino sobre os ensinos de Jesus. Nós precisamos ensinar aos novos cristãos, aos cristãos, os ensinamentos que Jesus ensinou aos seus discípulos. É por isso que eu começo hoje essa nova série, os ensinos de Jesus. É para que nós possamos entender, compreender quais foram os ensinos que Jesus ministrou aos seus discípulos. E esses ensinos que Jesus ministrou aos seus discípulos transformaram os discípulos, impactaram a vida dos discípulos. E se nós passarmos esses ensinamentos para os cristãos de hoje, para a igreja de hoje, nós iremos ver uma igreja impactada. Nós vamos ver cristãos impactados, cristãos que de fato e de verdade venham testemunhar e praticar aquilo que Jesus passou aos seus discípulos. E quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
é porque a vida cristã, a fé cristã, é uma vida cristã de negar o nosso eu, o nosso ego. Eu não posso viver uma vida cristã servindo a dois senhores. Eu não posso viver uma vida cristã servindo a minha própria vontade. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós precisamos negar a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos carnais, os nossos pensamentos malignos, os nossos pensamentos impuros. Nós devemos negar tudo aquilo que queira fazer com que nós venhamos estar nos afastando de Deus. E para isso nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Jesus prossegue: toma a sua cruz e siga-me. Essa cruz, tomar a sua cruz, essa cruz não é uma cruz literal. Essa cruz é a cruz da obediência. É a cruz da obediência aos ensinamentos de Jesus. Eu preciso, dia por dia, carregar a cruz da obediência. Eu preciso, dia por dia, negar a mim mesmo. Quando eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, ou seja, obedeço aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia ensina, isso é carregar a cruz. Isso é viver uma vida que agrada a Jesus. Isso é viver uma vida segundo os princípios de Jesus. E Jesus prossegue dizendo no verso 25: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa ou por mim, salvá-la-á. Portanto, aqui quando Jesus disse: aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, ou seja, aquele que pensar que o viver para si mesmo vai estar vivendo uma vida de salvamento, uma vida de renúncia, isso é um ledo engano. Quando Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perder, é porque há caminhos que para o homem parece direito, parece perfeito, mas o fim dele é morte. A Bíblia diz isso, que há caminhos que para o homem parecem direito, parece certo, mas o fim conduz à morte. Jesus ele está falando sobre isso no verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, há pessoas que estão caminhando por um caminho que aos seus olhos estão certo, entre aspas, que aos seus olhos estão perfeito, entre aspas, aos seus olhos, mas o fim vai ser um caminho de perdição, um caminho de morte. Aí Jesus prossegue dizendo: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quando nós testemunhamos de Jesus, testemunhamos de Deus, vivemos para Deus, vivemos para Cristo, deixamos de viver a nossa própria vida, a nossa própria vontade, para viver a vida de Jesus, a vontade de Jesus, nós estamos achando a vida. Nós estamos achando a vida que é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, aqui o versículo 25 de Mateus capítulo 16, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem quiser ir pelos seus caminhos próprios, que aos seus olhos parecem direito,
parece perfeito, entre aspas, mas o fim dele é morte, esse vai se perder. Aí Jesus diz, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, por minha causa, salvá-la-á. Ou seja, se nós vivermos para Cristo de tal modo, nós vamos achar vida, porque o próprio Jesus, ele é a vida. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós deixamos de viver o nosso querer, a nossa vontade, para viver a vontade de Jesus, o querer de Jesus, nós estamos perdendo, entre aspas, a nossa vida, mas nós estamos ganhando, nós estamos achando uma vida muito melhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 26, Jesus diz, pelo que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, ou seja, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso ainda está vinculado ao versículo 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta a pessoa viver para ela mesma, viver os seus desejos, os seus prazeres, tomar um caminho que aos seus olhos parece perfeito, mas o fim dele é morte. O que adianta? Ganhar sucesso, ter fama, conquistar o mundo inteiro e às vezes de forma não justa. E o final, essa pessoa que conquistou fama, que conquistou riqueza, dinheiro, no fim da sua vida, ela vai descobrir que ela tomou um caminho errado, ela tomou um caminho errado, um caminho que não foi o caminho que é o próprio Jesus, que conduz à salvação eterna, que conduz a Deus. Portanto, como eu falei, que Jesus, em seus ensinos, ele é radical, ele é enfático. Por quê? Porque os ensinos de Jesus, quando nós praticamos, quando nós seguimos os ensinos, isso impacta a nossa vida, isso transforma a nossa vida. Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele encerra esse versículo dizendo, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Se o homem souber, uma pessoa que possui grandes riquezas, ele saber que está próximo do fim da sua vida, que não lhe resta mais dias para viver, se ele saber que lhe resta apenas alguns minutos de vida, tudo aquilo que ele possui, toda a riqueza, ele daria em troca de viver mais dias, de ter uma vida longa, uma vida eterna. Jesus encerra o seu ensinamento dizendo, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O homem, ele, se pudesse dar em troca da sua salvação todas as riquezas do mundo, ele daria. Mas a salvação da alma humana, a salvação do homem, a salvação eterna, não pode ser comprada por ouro, prata, riquezas, não pode. A salvação do homem, a salvação eterna, nós encontramos em Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
ou que dará o homem em troca de sua alma. Portanto, eu encerro aqui essa nova série de mensagem, os ensinamentos de Jesus. Eu convido a você para estar compartilhando e estar assistindo os próximos vídeos. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.